Fala comigo, pessoal. E se você pudesse receber aluguéis de mais de 80 mil apartamentos? E não tô falando de Brasil, tô falando de apartamentos que te gerassem renda em dólar. E se você ainda pudesse contar com uma gestão profissional que pudesse alocar de forma estratégica, expandindo esse portfólio para regiões cada vez melhores lá dos Estados Unidos. Isso tudo é muito possível através dos REITs residenciais. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Vamos falar sobre 3 REITs residenciais, o top do top, para conseguirmos maximizar o nosso patrimônio e receber renda passiva em dólar, sempre pensando, claro, no longo prazo. E dentro de uma perspectiva de entender como é que funciona esse mercado residencial, é óbvio que na sua cabeça vem o seguinte: caramba, como é que eu consigo fazer isso de uma forma que eu não vou me estrepar? Principalmente se você for um fundo de investimento. E aí, quando a gente olha para os fundos imobiliários, a gente vê que no Brasil é bem raro fundos imobiliários ou grandes instituições construírem ou adquirirem imóveis para poder alugar para o povo. Por quê? Porque no Brasil temos uma insegurança bem grande quando a gente olha para a parte jurídica da coisa. É trabalhoso despejar alguém, não que isso seja impossível. Acontece, a justiça funciona, mas demora. Outro aspecto que é relevante dentro dessa história são os contratos de aluguéis versus aquilo que o imóvel precisa gerar de renda, quanto você investiu, quanto você quer gerar de valor com aquele ativo. Lá fora, isso funciona de uma forma muito mais equilibrada e, claro, muito mais previsível para as empresas. Por isso que REITs residenciais funcionam muito bem para quem quer ter renda passiva em dólar, para quem quer ter aluguéis na forma de dividendos, de forma bem diversificada em várias regiões, e ainda contar, claro, com a valorização desses REITs, desses imóveis que estão constando nos REITs, já que eles estão localizados nas melhores regiões dos Estados Unidos. Então, temos uma baita oportunidade de conseguir ter renda passiva e até melhorar o nosso dividend on cost, porque muitos desses REITs que eu falarei aqui, eles têm uma possibilidade de ganho ao longo do tempo bem grande, já que eles estão bem localizados e eles têm uma gestão muito eficiente para poder alocar capital, já que eles tomam dívida para isso. Isso também acontece muito no Brasil, mas eles têm uma eficiência muito grande de alocar capital em lugares estratégicos para aumentar o portfólio. Então dá para receber renda passiva, dá para você receber o dividendo em dólar e dá para você ganhar com a valorização desses ativos também. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo falando sobre o primeiro REIT aqui da nossa lista, que é o Avalon Bay. Separei uma apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Avalon Bay, estou ficando cegueta, deixa eu pegar o meu óculos. O Avalon Bay, ele tem diversos tipos construtivos. A gente tem aqueles prédios maiores e aqueles prédios de 3, 4 andares um pouco menores. Mas todos eles, a característica construtiva do Avalon Bay é voltada para imóveis melhores, em boas regiões, com um tipo de inquilino com uma média superior, média salarial superior à média americana, tá? Então ele normalmente traz área de lazer, traz boas representações, é um REIT também bem diversificado e com uma taxa de ocupação, a gente pode ver aqui na apresentação, de mais de 95%. É um REIT muito interessante para vocês darem uma olhada. E quando a gente olha para a diversificação geográfica, a gente pode ver que ele está tanto na costa leste dos Estados Unidos como na costa oeste, e também tem ampliado a sua quantidade de portfólio pro meio dos Estados Unidos, meio para baixo, ali principalmente no Texas e em Denver. É um baita REIT com uma história aqui, ó, ele fez seu IPO lá em 93 e vem expandindo e adquirindo propriedades. Lembrando que o Avalon Bay, ele tem como característica
procurar a planta, desenvolver o imóvel e depois colocar, assim, quando o imóvel estiver pronto, colocar para alugar, tá? E uma característica também importante é que, para quem já me segue aqui nesse canal, se você ainda não está inscrito, clica aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo, já se inscreve. Se você não está inscrito, você é maluco. E já deixa o like aí no vídeo também, custa nada para você e eu tenho certeza que esse vídeo tá legal. Voltando para o Avalon Bay. Para quem já me acompanha aqui, sabe que eu já trouxe alguns dos REITs que são chamados de Triple Net Lease, que a gente fala. São aqueles REITs que recebem o aluguel de forma líquida. E para dentro do imóvel, os custos são do inquilino. O Avalon Bay não, ele recebe o aluguel de forma bruta. É um tipo de contrato de aluguel onde o Avalon Bay cuida de toda a operação, contrata limpeza, contrata a parte de operação do imóvel, a gente está falando do porteiro, enfim, de toda a estrutura operacional do imóvel, a Avalon Bay cuida e recebe o aluguel de forma bruta, tá? É assim que funciona. É igual quando um dono de um apartamento aqui no Brasil fecha o pacote. Ele coloca lá, ó, eu pago todos os custos do imóvel, você só entra e mora e me paga aí o valor bruto, que eu pago o IPTU, eu pago o condomínio, enfim. Então é mais ou menos isso, fazendo um paralelo bem porcaria, mas é esse o paralelo que acho que dá para entender um pouco melhor. O Avalon Bay, ele tem esse tipo de contrato e basicamente os REITs residenciais têm essa forma de contrato, tá? E a gente pode ver que a alocação dele, como eu falei aqui, ó, tem começado a se distribuir costa leste e oeste, indo para a parte leste, um pouco para o sul. As aquisições, principalmente no estado da Flórida, estão crescendo bastante e ele tem conseguido migrar um pouco da sua alocação para áreas também suburbanas. Suburbano não é área ruim, Thiago? Não. No Brasil, a gente está acostumado a chamar de suburbano algo ruim, mas lá nos Estados Unidos, áreas de subúrbio, elas são áreas periféricas das grandes metrópoles, onde as pessoas querem morar com uma qualidade de vida melhor. Imagina que você está num bairro super, hiper, ultra movimentado em São Paulo, você fala assim, putz, não aguento mais essa agitação toda. Quero morar num bairro muito bom, mas que seja perto do meu trabalho. Existe essa possibilidade em São Paulo também. Você não vai morar no centro, na loucura onde está todo mundo, você mora um pouquinho do lado ali, numa região muito boa, com mercado, com metrô, com várias acessibilidades. E aí você consegue lá no caso do Avalon Bay, consegue rentabilizar muito bem em cima disso. E é um baita reach. Bom, esse aqui foi o nosso case sobre o Avalon Bay. Agora vamos para... Ah, calma aí. Ramelete, calma aí, pessoal. Ponto importante. O credit rating do Avalon Bay é A3 da Moody's e o A- da S&P. O que significa? Ele tem uma classificação investment grade, ou seja, uma classificação bem positiva dentro das propriedades, ali dentro das métricas que as agências olham também para os tipos de propriedades. Isso é muito positivo, faz com que ele consiga captar dívida a um preço muito baixo, não chegando às vezes nem a 3% ao ano de custo, ou seja, ele se financia muito bem. Tanto é que se a gente pegar o Net Debt to EBITDA aqui, como se fosse uma dívida líquida EBITDA mais um EBITDA levemente ajustado para os REITs, a gente está falando de 4,2 duas vezes. Nos REITs aí, pessoal, isso aí pode chegar a 5, 6 vezes tranquilo, que tá muito bem. Avalon Bay, tá? Dá uma estudada aí que você vai gostar. Você vai ver, ele tem aí mais de 80 mil propriedades. Tinha aqui ó. Não, já bateu mais de 93 mil. O primeiro relatório que eu fiz do Avalon Bay, ele tinha 82 mil propriedades. Ele já chegou a 93 mil. Olha que doideira. São mais de 306 condomínios. E um crescimento anualizado dos dividendos em 4,9%. Isso aqui é importante quando a gente olha para o nosso dividend on cost. Lembra que eu expliquei em um outro vídeo? Tá vendo? Você precisa se inscrever aqui. Expliquei em um outro vídeo como é importante você ter um dividend on cost que vai subindo. Porque às vezes você fala assim, pô, o dividendo tá mó barato aqui, caramba, eu só tô pagando 3%. Beleza, mas o ativo está se valorizando ao longo do tempo e está conseguindo distribuir cada vez dividendos maiores, ou seja, crescendo a distribuição de dividendos. O teu dividend on cost, ele vai ser às vezes 5, 6% ali na frente, começando com 2 a 3%.
por conta dessas características positivas. Beleza? Vamos para o nosso segundo ativo agora aqui da nossa lista, que é o Equity Residential. Residential é um outro REIT de apartamentos com uma pegada um pouco diferente. Aqui, ó, tem a apresentação deles aqui, ó, do Investor Day de 2025, é uma atualização já é um relatório atualizado, a última atualização. E, basicamente, o Equity Residential ele tem uma pegada um pouco diferente aqui, tá, gente? Se a gente fizer uma análise do que ele faz, se a gente comparar, por exemplo, com o Avalon Bay, ele compra a planta, desenvolve e aluga. O Equity Residential, ele também faz essa parte da planta, desenvolve tal, ele adquire também propriedades, só que ele faz um giro maior de portfólio, ele faz uma gestão de portfólio, como a gente fala. Ou seja, ele faz a parte de aluguéis também, ele aluga os ativos, os imóveis, recebe aluguéis, mas ele também ganha na venda de propriedades. Tanto é que quando a gente compara essa forma diferente de atuar, quando a gente olha o Equity Residential e o Avalon Bay, a gente vai ver que o Avalon Bay tem uma performance levemente superior ao longo do tempo, com o nível de endividamento um pouco mais baixo. Por quê? Porque o Equity Residential, por ele ter essa gestão de portfólio, de ficar vendendo e comprando para conseguir, claro, ganhar com a venda, é óbvio, ele tem resultados mais inconstantes, tá? Natural. É um tipo de atividade mais volátil, né? Mas também é um bom REIT, tem pagado bons dividendos, tem um nível de endividamento bem equilibrado, são mais de 311 condomínios, mais de 84 mil apartamentos em locais estratégicos dos Estados Unidos, a gente pode ver isso nessa outra apresentação. E se a gente até olhar em termos de diversificação do recebimento ali dos aluguéis, ele é bem diversificado mesmo. E, assim, ele está bem estabelecido na costa leste e oeste, assim também como o Avalon Bay, e tem ido, né, para expansão de mercados mais internamente ali. Se a gente pegar em Denver, pegar ali Austin e Dallas, que é no Texas, pegar em Atlanta, são os mercados que ele está começando a crescer a quantidade de propriedades. É um REIT bem tranquilo também para vocês darem uma olhada, darem uma estudada. Tem uma taxa de ocupação também absurda, acima dos 96%, ou seja, praticamente tudo ocupado, e consegue fazer essa gestão de portfólio. Quando a gente olha o balanço, inclusive, deixa eu ver que tem uma linha lá da DRE que tem a parte de vendas com propriedades, e isso também tem um fator muitas vezes positivo, porque imagine que ele comprou uma propriedade numa região muito boa e depois fez a venda dessa propriedade com ganho interessante. Acaba sendo uma receita não recorrente ali, por isso que tem, como eu expliquei, tem uma variação maior. Mas é um REIT que está crescendo FFO, que está conseguindo crescer a quantidade de propriedades e tem um nível de alavancagem bem controlado também, assim como o Equity, assim como o Avalon Bay. Beleza? Falamos sobre dois REITs de apartamentos, tá? O Avalon Bay e o Equity Residential. Então a gente vai para o nosso terceiro REIT aqui da nossa lista, que é o American Homes, o AMH. Não é um REIT de apartamento, tá? Ele tem uma pegada diferente. Ele é um REIT de casas, tá? O que isso significa? A gente pode ver aqui as casinhas aqui no mapa. Isso significa que ele tem propriedades voltadas para famílias maiores, tá? Famílias que querem ter 2, 3 quartos na sua moradia, que querem ter uma área de churrasqueira lá no fundo, um quintal, uma piscina. São aquelas típicas casas americanas que o American Homes distribui, tá? Distribui não, constrói e aluga. E aí a gente pode ver aqui os principais mercados. Vocês podem ver que existe aqui na parte norte da costa oeste, lá em Seattle, e uma predominância maior aqui na costa leste, indo um pouquinho para dentro. E aí a gente tem Flórida, a gente tem aqui abaixo de Nova York, do estado, a gente tem aqui também no Texas se desenvolvendo algumas propriedades. São mais de 58 mil casas, chegando a quase 59 mil casas, em 30 mercados diferentes, em 21 estados. A média de
do tempo que as casas são construídas é uma média razoavelmente baixa, de 18 anos, são casas relativamente novas. Uma taxa de ocupação de 95% também bem legal. E um average square feet for home chega a quase 2.000 square feet, tá? E assim, a média de aluguel recebido por essas casas é de $2.200, que para o americano não é pouca coisa não, tá? Cara, é um REIT bem diversificado e aqui a gente pode ver as localizações é, que eles já estão, os estados que ele está presente e as aquisições futuras também, que assim são locais que já estão. O REIT já está se mobilizando para conseguir expandir ainda mais. É um REIT bem bacana que a gente fez análise também lá no Simpla Club. Olha o tipo de casa que eu falei, aquela típica casa americana, sabe? É um REIT também investment grade, é um balanço bem legal ali, bem tranquilo. Nossa, a distribuição da dívida, isso aqui é bem legal da gente ver, pessoal. Debt maturity. É uma distribuição bem de espaçada, assim, não tem nem nada muito relevante para ser pago no curto prazo. Tem um net debt, quando a gente compara com o EBITDA ajustado, de 5 vezes. Lembra do dívida líquida EBITDA, que pode chegar até 6? Tranquilo. Cara, é um REIT muito, muito bom, com uma projeção bem legal de crescimento de tanto expansão para novos estados como para propriedades cada vez mais integrativas com a parte de desenvolvimento sustentável, tudo isso o REIT tem também apresentado que quer implementar e colocar para frente. É um baita REIT aqui, é uma apresentação bem grande aqui também, tem um monte de coisa que a gente não precisa nem perder o tempo. Mas é um baita REIT para vocês estudarem, tá, pessoal? Então, assim, ó, se a gente pegar aqui o Macquarie Residential, o Avalon Bay e o American Homes, a gente tem já, dentro do setor residencial, três REITs que são residenciais, mas que fazem coisas diferentes. O Avalon Bay mais focado em alugar, o Eco Residential mais focado em girar portfólio, comprar e vender, com mais oscilação, lógico, e o American Homes focado em casas, tá? São três REITs que dá para vocês estudarem e combinarem de alguma forma. Tiago, dos três, quais você escolheria se você tivesse que escolher dois? Lógico, eu deixaria o Eco Residential um pouco de fora, porque ele tem uma oscilação maior de resultado e a gente quer mais previsão, né? Então, o American Homes, ele é um REIT de casa, mas ele é relativamente. Ele tem um valor de mercado relativamente baixo ainda, está começando a gerar receitas maiores. Não é um REIT tão antigo assim. E o Avalon Bay já é consolidado desde 93, fez seu IPO e tem uma distribuição bem legal, tem conseguido crescer suas receitas. Você olha o balanço, já tem planta que eles já estão adquirindo para construir mais coisas. O balanço do American Homes também está muito claro, enquanto eles já compraram de terra para poder construir ali, e, enfim, expandir o seu portfólio. Vocês viram nesse vídeo que dá para a gente construir uma carteira de investimentos que pague aluguéis em dólar para a gente de pessoas que alugam casas. Isso é um fator bem bacana, dá para estudar bem sobre isso, tá? E se você gostou desse conteúdo, tem um likezinho que dá para deixar aqui embaixo. Ative as notificações também. Toda semana a gente tem pelo menos 3 vídeos que a gente posta aqui sobre o mercado estrangeiro. Eu tenho certeza que você vai ajudar esse canal a chegar como o maior canal do YouTube sobre investimentos no exterior. Então, já se inscreve aqui embaixo se você ainda não está inscrito, você é maluco. Minha missão aqui é mostrar aquilo que vocês devem aprender. Pessoal, temos que dolarizar uma parte do nosso patrimônio, tá? Queira você através de ativos de forma individual, queira você através de ETFs, seja você CLT ou não, enfim, coisas que ajudaram eu a transformar minha mentalidade, transformar minha vida dolarizando. Não invisto mais em renda variável no Brasil, não faz sentido algum. E a minha missão é mostrar para vocês como que vocês fazem também com o patrimônio de vocês, tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela sobre REITs para vocês continuarem olhando para essa latinha. Tamo junto, um abraço, gente.